Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria, Senhor, imensa alegria que estamos aqui nessa noite, porque reconhecemos que um dia fomos alvos da Tua graça. Essa graça que é um favor imerecido, essa graça que nos alcança, essa graça que nos diz que há uma possibilidade de viver uma vida diferente daquela que vivíamos. Ó Deus, que essa noite possamos sair daqui da Tua igreja, entendendo, ó Pai, de uma forma maior e mais, ó Deus, ampla, o que significa a graça. Que possamos não somente entender o que é a graça, mas que possamos viver e que possamos desfrutar de todos os benefícios que a graça, ó Deus, traz às nossas vidas. Ser conosco nessa noite é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Ao sentar, querido, vira para quem está do teu lado, diga para ele assim: você é alvo da graça de Deus. Esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele está dizendo que todos nós somos alvos da graça de Deus. E ser alvo da graça de Deus traz alguns benefícios para a nossa vida, né? A graça é um presente que Deus, Ele nos concede. Quem aqui fez aniversário em julho? Você fez aniversário em julho? Levanta sua mão. No dia do seu aniversário, o que você espera? Você espera não somente parabéns, né? Parabéns é de praxe, o parabéns é de praxe, a mensagem no Facebook, no WhatsApp. Antigamente chegava até uns carros na frente da nossa casa, né, soltando fogos. Graças a Deus acabou com isso. O pessoal ficava com medo. Daniela, nessa época a gente era namorado, noivo, ela falava: nunca faça isso, porque se você fizer isso, acaba o namoro. Então eu nunca fiz, mas eu tinha vontade, né, que era bonito aquilo, chegava o carro, pá, pá, uma confusão. Mas aniversário você quer receber presente, né? Você não quer só o parabéns. Quando alguém chega na tua casa, você espera a pessoa sorri, mas você está olhando para a mão dela, né? Qual é o presente? Você já olha para o tamanho da caixa, você já pensa, o que pode ser isso daí? E quando a gente pensa em presente, né, há 3 modalidades de presente, né? Tem aquele presente que você gosta. A pessoa te deu, você olha para o presente, você gostou do presente, realmente aquilo ali vai ter uso para a sua vida, você olha aquilo ali, poxa, gostei do presente. Tem presente que você não gosta e nem desgosta, né? Aquele presente que você ganha, tipo um porta-retrato. Você não gosta e nem desgosta, né? Você vai pegar alguma foto lá, vai colocar. Mas se você falasse, se você pudesse escolher, você não ia escolher um porta-retrato, porque você já tem um monte de porta-retrato na tua casa. Então tem presente que a gente gosta e nem desgosta. Tanto faz eu ter ou não ter. Como a gente tem algumas coisas na nossa casa que a gente precisa se desprender e a gente não se desprende também, que não faz diferença nenhuma ter ou não ter dentro de casa. E há uma terceira modalidade de presente, que decididamente a gente não gosta. A pessoa te deu, você recebe, dá aquele sorriso amarelo, você, obrigado, mas você, né, espera uma outra oportunidade, quando você vai a algum aniversário, você repassa o presente. Nunca fez isso não, né, querido? Só eu, né? Que você não gostou desse presente. E a graça, em alguns momentos a gente lida dessa forma. Há um momento que a graça a gente gosta muito, porque a graça mudou a minha realidade, porque a graça me deu uma nova oportunidade de vida. Mas há um momento que a graça também me apresenta uma forma de viver, e essa forma de viver requererá de mim renúncia, mudança, transformação. E aí eu olho para a graça e eu digo assim: hoje eu não estou querendo tanto a graça. Porque hoje, pastor, eu acordei não com uma vontade de servir a Deus, mas hoje eu acordei com uma vontade de pecar. Eu acordei com uma vontade de fazer coisas erradas. Eu acordei com uma vontade onde a tentação ela se apresenta a mim e parece que eu não consigo me desvencilhar. Mas a graça me lembra que eu não posso pecar. A graça me lembra que eu tenho que vencer a tentação. Então, hoje eu não queria ter recebido a graça. A gente precisa entender que a graça, ela é um presente do Senhor. E é um favor imerecido que começa a mudar a nossa realidade como um todo.
A graça nos faz entender que tudo o que eu tenho, que tudo o que eu conquistei e que tudo o que eu sou é fruto da ação de Deus na minha vida. Graça significa favor imerecido. Então tudo que eu tenho não é fruto do meu esforço, da minha dedicação e do meu talento só. Tem o meu esforço, tem a minha dedicação, tem o meu talento, tem a minha entrega, mas na primazia é porque o Senhor me concedeu a vida, o Senhor me concedeu inteligência e o Senhor me concedeu capacidade para conquistar. É o Senhor que abre as oportunidades, é o Senhor que abre a porta e diz: hoje eu te concedo um emprego, hoje eu te concedo uma promoção, hoje eu faço com que você tenha um diploma de nível superior, hoje eu faço com que você tenha uma especialização. Tudo isso, queridos, são portas que o Senhor Ele vai abrindo. Não somos nós que abrimos as portas e vamos conquistando, mas é o Senhor que abre e te convida. Vem a vitória. Mas em alguns momentos da nossa vida, nós somos levados a crer que somos nós que conquistamos, que somos nós que fazemos, porque a gente sabe, porque a gente é bom, porque a gente tem amizade, a amizade vai facilitando o trâmite das coisas. Não é que tudo que chega à nossa mão, tudo que se torna uma realidade em nossas vidas, é porque o Senhor abriu a porta e nos concedeu aquela bênção. João capítulo 3, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Nada que recebemos é fruto meramente do trabalho das nossas mãos. Tudo o que recebemos é dado do céu. É o Senhor que nos concede. Isso é graça. Isso é favor imerecido. E a gente vai analisar a graça em 3 pontos. A graça é um sentimento de Deus. A graça é uma ação de Deus no homem. E a graça é a ação de Deus através do homem. E o que é a graça enquanto um sentimento? A graça é um sentimento de Deus para com as nossas vidas. Quando Deus Ele olha para nossas vidas e Ele percebe que a nossa vida não está do jeito que deveria que estar. Quando a gente abre a nossa Bíblia, Jeremias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, você encontra ali uma briga de Jeremias com Deus. Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, eu tenho te chamado para realizar uma grande obra, para você ser profeta nessa geração. Jeremias vira para o Senhor e fala: eu não posso porque eu sou muito novo. O Senhor fala: mas Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, Jeremias. Você não está entendendo, não é você que diz como vai ser a sua vida. Eu já defini como será a sua vida. E assim acontece comigo e com você. O Senhor já tem uma história escrita para a minha vida e para a sua vida. Os nossos dias já estão contados. Não há como fugir disso, querido. Sabe por que tantas pessoas sofrendo? Sabe por que tantas pessoas dando cabeçada na vida? É porque não querem ouvir a voz de Deus. É porque não querem viver sobre a primazia do que fala o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Graça é um sentimento de Deus que olha para a sua vida e diz: você está vivendo de uma forma errada. Eu vou entrar na sua vida e vou fazer totalmente diferente. Quantos de nós aqui estávamos tendo escolhas e decisões totalmente diferentes que temos hoje? E o Senhor, Ele entrou na nossa vida e disse: ei, daqui para frente vai ser diferente. Você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9, você vê o apóstolo Paulo indo para Damasco para perseguir o povo de Deus. Mas ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco. E dali, em vez de um perseguidor, ele passa a ser um pregador da palavra de Deus. Aquilo dali é graça. Graça que transforma, que muda, que me faz mudar a concepção de vida. Eu deixo de ser um perseguidor para ser um pregador da palavra. Eu deixo de ser um pecador para viver para a glória de Deus. Eu deixo de ser aquele que causa problema e dificuldade para ser o pacificador. Graça é um sentimento de Deus que interfere na minha história. Se a tua história hoje é diferente, é porque a graça de Deus invadiu o teu coração e começou a mudar a sua história. Se você olha para a sua família e vê
a minha família hoje é melhor, é porque houve um sentimento de Deus de dizer, eu vou interferir na história da sua família e vou mudar isso daí. Graça é um sentimento de Deus, porque há uma incomodação de Deus quando Ele olha para a sua vida e vê que você está repetindo dias e não vivendo por propósito. Viver por propósito é fazer escolhas a partir do pensamento de Deus e não a partir do meu pensamento. Jeremias capítulo 29 fala, eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós. A gente precisa a cada dia começar a pensar da forma de Deus. Entender como que Deus agiria, como que Ele espera que nós venhamos a ser naquele momento e naquela circunstância. E deixar de agir com o nosso impulso, com o nosso desejo e da maneira que queremos. A graça, ela vem nesse encontro de fazer eu viver a cada dia por um propósito. Qual é o propósito? De ser um canal de bênção na vida de pessoas e nos lugares onde eu piso. Deus, Ele nos leva para alguns ambientes, não é somente para conviver. Deus nos leva a ambientes para mudar e transformar aqueles ambientes. A vida que Deus nos dá não é para curtir, não é para viver, mas a vida que Deus nos dá é para valorizar. Em algum momento da nossa vida a gente precisa parar e pensar, essa vida não é só para ser vivida, essa vida é para ser valorizada. Eu preciso valorizar esse fôlego de vida, eu preciso valorizar esse milagre que está acontecendo aqui agora e a gente nem percebe, que é você estar respirando, que é você poder se relacionar com pessoas, e a gente não valoriza isso. A gente em algum momento dá mais valor àquilo que nós perdemos ao longo da vida, do que o que a gente ainda pode conquistar, fazer e ser em Deus. E quando eu não entendo que há um propósito para a minha vida, a cada dia eu definho. A cada dia o meu olhar está mais para as perdas do que para o que eu posso conquistar e fazer no Senhor. Então a graça, ela é um sentimento. E por que ela não é uma ação ainda? Que o próximo tópico eu falo sobre ação. Porque a graça, ela pode sempre ser somente um sentimento, quando eu não respondo a esse sentimento de Deus. Quem na sua adolescência nunca teve uma paixão platônica? Você namorou com a pessoa e a pessoa não sabia que você namorou com ela. Acontece isso. Eu lidero a juventude lá, você pergunta para as minhas irmãs, estão tudo namorando, mas só ela que sabe, o rapaz ainda não sabe. E por quê? Há um sentimento no coração dela, há um sentimento no coração dele, só que ainda não foi correspondido. Mas há uma esperança que haja uma correspondência. Então ela já vive aquele momento. Então a graça pode ser eternamente um sentimento de Deus e nunca uma ação de Deus na sua vida. Não porque Deus não tenha poder para fazer. Não porque Deus não tenha poder para interferir na sua vida e falar, vai ser tudo diferente agora. Mas é porque Deus respeita a sua vida. Porque Deus respeita a sua escolha e a sua decisão. Quando a gente abre a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a gente encontra uma realidade dura. Um culto acontecendo e Jesus do lado de fora da igreja. Aí Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está do lado de fora da igreja. Na igreja tinha culto, na igreja tinha ceia, na igreja tinha consagração, na igreja tinha semana de oração, mas o convidado especial estava do lado de fora. É isso que faz a graça ser só um sentimento e não uma ação na vida da pessoa. Há um sentimento de Deus em interferir na sua vida. Há um sentimento de Deus de fazer você viver uma vida de propósito e não de repetição de dias. Mas você precisa responder a esse sentimento. Você precisa dizer, Senhor, Tu tens total liberdade para interferir aqui na minha vida, interfere. Senhor, Tu tens total liberdade para me mostrar qual é o propósito para a minha vida.
E um outro sentimento da graça é que a graça não olha para quem você é hoje. Se você hoje está aqui e diz, mas pastor, a minha vida está enrolada, a minha vida está cheio de problema, eu vou ajeitar a minha vida aqui ainda para depois eu responder à graça de Deus. Entenda que a graça não olha para quem você é, a graça olha para quem você pode ser em Deus. A graça é um convite ao amadurecimento, ao crescimento e à progressão. A graça, ela está te mostrando quem você pode ser. E você a cada dia supera a sua dificuldade, os seus problemas, as suas lutas e avança para a maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 13 fala que nós chegamos, querido, à estatura de varão perfeito. Então há um momento na nossa vida que a gente entende que tem que progredir. Eu chego na igreja, aceito a Jesus, não conheço nada, eu passo a ser um discípulo. Eu passo a conhecer mais da palavra de Deus. De discípulo, eu tenho que ser também um discipulador. E após ser um discipulador, eu caminho à maturidade. Para chegar a esse estágio de varão perfeito. Que maturidade não está ligada à idade. Maturidade está ligado à decisão de vida. Como que você se conduz na hora de conflito e problema? Na semana de oração eu falava aqui, na terça-feira, que é quase que um slogan que eu tenho e carrego para a minha vida. Que para todo problema tem uma solução. Vira para quem está do teu lado e fala isso. Para todo problema tem uma solução. Mas o problema é que o problema nos rouba a capacidade de pensar. O problema cria confusão na nossa cabeça. Tem um Salmo 46, versículo 10, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que esse Salmo é melhor do que 10 copos de suco de maracujá. Esse copo, esse versículo é melhor do que qualquer calmante. Eu olho para esse versículo, me dá uma paz e me tranquiliza diante de qualquer problema. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu sou o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Eu sou o mesmo Deus que curou o cego de Jericó. Eu sou o mesmo Deus que operou de Gênesis e Apocalipse. Estou aqui para ouvir a sua oração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todo problema tem uma solução. Mas há problemas que não se resolvem de forma instantânea. Há problemas que têm desdobramentos. E que você vai ter que resolver cada desdobramento. Não tem como um problema que foi gerado por várias situações você resolver com uma palavra. Não se resolve o problema também fugindo do problema. O problema se encara de frente. Problema, você precisa entender a causa. E após entender a causa, buscar a solução. Problema não se reparte com todo mundo. Problema se fala com pessoas que podem te ajudar a resolver. Pessoas que têm relevância na sua vida. Pessoas que quando fala, passa credibilidade. Pessoas que dão confiança ao que está sendo dito. A graça pode ser um sentimento, ou a graça pode ser uma ação de Deus na nossa vida. A gente decide. Eu tenho falado aqui algumas mensagens, que em cada palavra o Senhor nos convida a um novo nível de caminhada com Ele. A cada palavra é necessário responder ao que está sendo pregado e falado. Nessa noite o Senhor está dizendo, olha, há um sentimento meu para com a sua vida. Mas é necessário responder. Eu quero interferir na sua vida. Eu quero te tirar de uma dimensão de repetir dias para viver por propósito. Mas é necessário responder a isso. A graça nos mostra que Deus, Ele é um Deus provedor. Abra sua Bíblia comigo, Joel, capítulo 2, versículo 19. Joel, capítulo 2, versículo 19.
o contexto histórico do livro de Joel fala de uma batalha, fala de uma situação de dificuldade, onde o povo de Israel ele está sendo agravado, passando por uma luta. E no capítulo 2, o profeta recebe uma palavra do Senhor, dizendo assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Porque Israel já estava faltando as coisas. Porque Israel estavam passando por uma luta muito grande. O gafanhoto tinha chegado em Israel e estava devorando tudo. E aí o Senhor ele responde: estou lhes enviando trigo. Trigo, quando você lê na palavra de Deus, significa sustento. Significa o pão de cada dia. O Deus provedor nunca deixará faltar o pão de cada dia. Davi lhe declara: fui jovem, fui menino, hoje já sou ancião, mas nunca vi um justo mendigar o pão. O Deus que nós servimos é um Deus provedor. A graça alcança a nossa vida e traz isso, que nunca irá faltar o pão de cada dia sobre a nossa casa. Quando ele fala de vinho novo, ele está falando de alegria, de descanso e de lazer. O Senhor proporciona. O Senhor proporciona isso na medida certa, correta. Onde você, em nenhum momento, passa do limite e esquece do seu Deus. Nos momentos de alegria, de lazer e de descanso. Ele está dizendo que vai te dar o bastante para satisfazê-lo. Não passa da medida. E ele traz trigo, vinho novo e azeite. Todas as vezes que azeite aparece na palavra de Deus, fala de unção. Está falando sobre a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele está dizendo que nunca esse Deus provedor, esse Deus que vem com a graça sobre a sua vida, que é um favor imerecido. Todas as vezes que se fala de favor imerecido, você precisa ter em sua mente que o que nós recebemos não é fruto do que fazemos. O que recebemos é fruto totalmente do amor incondicional de Deus para com as nossas vidas. Dentro desse amor incondicional, Ele derrama azeite sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja e sobre a nossa família. Mas tudo isso, querido, é um sentimento. Um sentimento que precisa ser respondido com atitude. Que atitude, pastor? Atitude de submissão ao senhorio de Deus. De obediência. De entregar a minha vida a Deus e viver a cada dia para a glória dele. E quando eu respondo a esse sentimento de Deus, a graça passa a ser uma ação de Deus na minha vida. Entenda que Deus ele só faz algo através, quando primeiro ele faz em. Então a graça começa a fazer algo em mim, para depois realizar algo através de mim. E o que a graça primeiro ela realiza em nossas vidas? A primeira coisa que a graça realiza em nossas vidas é nos permitir viver uma vida de relevância. Não uma vida só de existência. Uma vida onde a pessoa ela te conhece pelo seu nome, onde você mora, onde você trabalha, e não mais nada ela sabe de você. Ela não consegue tecer sobre a sua vida um conceito e falar: ali também está um homem de moral, ali está um homem de integridade, ali está um homem que você pode confiar. Quão bom é quando você chega no local e o seu nome é dado como referência. Olha, foi fulano de tal que me mandou aqui e as portas se abrem. É porque você vive uma vida de relevância. É porque a graça de Deus alcançou a sua vida. A graça de Deus tem se manifestado em sua vida. E o seu nome faz a diferença, porque o nome de Cristo fez diferença na sua vida. Então a ação de Deus na vida do homem começa a mostrar diante da sociedade que há esperança e que pode ser diferente. A graça nos faz sair do campo da individualidade para fazer diferença na comunidade. É o sair da dimensão de viver somente para mim e viver também para o outro. A graça é uma ação de Deus, mas a graça ela não é buscada. O poder de Deus você busca.
Consagração você busca. Conhecimento da palavra de Deus você busca. Graça você não busca. Graça você recebe. Graça você precisa dizer ao Senhor: eu quero essa graça. Eu quero receber os favores imerecidos da sua mão. Eu me coloco numa posição de dependência. Porque a graça só se recebe dessa forma. Quando eu me coloco numa posição que eu necessito dessa graça. E eu tenho falado aqui em algumas mensagens que nós somos uma comunidade de necessitados. Nós necessitamos da graça, nós necessitamos da unção e nós necessitamos da orientação de Deus. Se não for dessa forma, nós erramos. Se não for dessa forma, a gente perece. Se não for dessa forma, a gente começa a fazer escolha e tomar decisões erradas. A graça, ela restaura a capacidade do homem pensar da maneira correta. Essa é a ação da graça na vida do homem. Essa é a ação da graça na vida daqueles que querem servir e caminhar com Deus. Mas a graça é também uma ação de Deus através do homem. Há várias formas de Deus se expressar. Há várias formas de Deus ele realizar. Ele poderia vir até o mundo e se revelar a cada um de nós. Ele poderia se revelar a você somente lá no teu quarto e você nem precisar vir à igreja. Mas o Senhor escolheu se revelar ao mundo através da igreja e através da nossa vida por onde a gente passa. Então a graça é uma ação de Deus através do homem. Quando eu falei lá no começo que a graça é um sentimento de Deus em interferir na vida e na história de pessoas, esse sentimento de Deus se realiza também quando você começa a dar bom testemunho, quando você começa a pregar, quando você começa a falar do amor de Deus, você que propaga essa graça por onde você passa. Então a graça que te alcança, a graça também te impulsiona a viver pelo outro. E pela graça, a gente a cada dia é mais tolerante com o irmão. Porque qual é a primazia da graça? Que nós recebemos, mas nós não merecemos. Então a gente não espera o irmão merecer para que a gente compartilhe com o irmão. Eu não espero o irmão merecer um abraço, eu abraço. Eu não espero o irmão merecer um sorriso, eu dou um sorriso a ele. Eu não espero o irmão merecer o meu perdão, eu perdoo. Graça é isso, é fazer sem o outro merecer. É não estabelecer um patamar. Quando você alcançar esse patamar, eu te abençoo. A graça nos ensina que eu dou sem que o outro ainda esteja pronto para receber. A graça nos ensina que nós devemos repartir. A graça nos ensina que é necessário haver generosidade na nossa caminhada e na nossa conduta de vida. Generosidade é repartir. Generosidade é aquilo que eu recebo e eu também compartilho com o outro. Eu vejo a necessidade do outro e eu consigo abençoar a sua vida. Quando a gente fala sobre prosperidade, a gente entende que prosperidade é você ter e ter muito na sua vida. Mas prosperidade, biblicamente, é a capacidade também de se desprender. Porque prosperidade sem generosidade não serve para nada. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Salmo 1. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão.
no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mais uma vez eu vou ler o versículo 3 contigo. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diz o texto que quando eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, a prosperidade é consequência. A prosperidade não é algo que eu vou buscar. A prosperidade é algo que é consequência. Se a gente abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, você vai ter novamente essa assertiva. Que bênção eu não corro atrás, é a bênção que corre atrás de mim quando eu sou obediente à palavra de Deus. Então eu entendo que prosperidade é consequência na vida do cristão. Prosperidade, quando chega até a minha casa, eu entendo. Isso aqui não é fruto, ainda que eu tenha um bom emprego, ainda que eu tenha uma boa capacidade de execução de tarefas, e por isso eu tenho um bom salário, mas eu entendo que antes disso tudo, tem uma ação de Deus chamada graça, que é um favor imerecido. Eu tenho respondido a essa graça. E porque eu respondo a essa graça, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. E tudo quanto eu faço, eu sou bem sucedido. Isso aqui não é fórmula do sucesso. Isso daqui é obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus tem como consequência a bênção sobre a nossa vida. Bênção não é aquilo que eu vou no quintal da minha casa e colho. Bênção, eu a cada dia tenho que semear com obediência, com dedicação e com comprometimento diante de Deus. Mas entender também que não sou eu que defino o tempo da colheita. Porque há muitas pessoas hoje frustradas, porque elas querem definir o tempo da colheita. Ah, Senhor, eu tenho semeado tanto, eu tenho colocado tanto diante do Senhor, porque eu não colhi? Porque ainda não chegou a hora. O Senhor continua sendo Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus, ele não se guia pelo Cronos, né? Pelo Cronos agora são 8h31. Mas no Kairos é o tempo da oportunidade. No Kairos é o momento onde Deus está falando ao teu coração e dizendo: tudo que você tem hoje é pela graça, é pelo favor imerecido. E tudo que você virá a conquistar também é pela graça. Se você está semeando, continue semeando. Porque vai chegar o tempo oportuno que você vai receber a tua bênção em mãos. A gente precisa entender que na caminhada cristã, eu preciso entender que há um tempo entre a semeadura e a colheita. Entre a semeadura e a colheita eu permaneço fiel a Deus. Eu não duvido. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, mas guarda a sua fé. Não é só combater. Não é somente saber que há uma carreira proposta, mas é necessário guardar a fé. Porque é a fé que me faz permanecer caminhando quando tudo diz que não. É a fé que me diz que por algum momento, peraí, por que você está duvidando? Você é alvo da graça de Deus, você é alvo do favor imerecido de Deus, então não há por que duvidar. Continue crendo, continue caminhando, que a prosperidade ela vai chegar. É isso que Deus tem para nossas vidas, é isso que está declarado no Salmo 1. Mas quando a prosperidade chega, você não pode ser egoísta. Quando a prosperidade chega, você não pode amar aquilo que a prosperidade te concedeu ter. Porque se você se torna próspero, você se torna próspero para ser generoso. Tudo aquilo que chega em nossas mãos, chega com um propósito de Deus, para abençoar outras vidas também. Então a gente precisa ser generoso. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, diz assim: a quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus nos leva à prosperidade, mas não para que sejamos egoístas, não para que sejamos individualistas. O Senhor nos leva à prosperidade para que tenhamos um olhar altruísta.
para que sejamos generosos e para que, através desse conceder, dessa graça que Deus nos concede, nós possamos também ser bênção na vida de outras pessoas. Então a graça é um sentimento, a graça é uma ação em nós e a graça é uma ação através de nós. Que Deus possa falar mais alto ao teu coração, que o Espírito Santo possa completar a ação dessa palavra em sua vida. Eu quero te convidar a estar de pé nesse momento. Somos alvos da graça de Deus. Isso nos traz alguns benefícios. A graça nos traz paz. A graça nos traz provisão. A graça traz prosperidade. Mas pode parar por aí. Eu preciso entender que quando chega a prosperidade, precisa haver também generosidade. Depois da generosidade, precisa haver fidelidade. Uma fidelidade pelo que Deus ele fez na minha vida. Porque em alguns momentos a gente começa a viver e colocar a nossa vida diante de Deus. Mas a generosidade para. A fidelidade para. A gente liga um botão automático e começa a viver a nossa vida. E não há lugar mais para a gratidão. Não há lugar mais para dizer, Senhor, obrigado por esse dia de vida, Pai. Se você não recebe nada material naquele dia, você não recebe um celular, você não recebe um abraço, você não recebe um sorriso, alguém não te dá um presente, ninguém fala contigo, você diz, esse dia aqui não teve nada de especial. Mas naquele dia você abriu seus olhos. Você viveu mais um dia. E a gente não tem valorizado isso. A gente acorda, é tanta coisa para fazer, é tanta agenda, que a gente já sai correndo de casa e a gente nem agradece. Senhor, obrigado por mais esse dia, Pai. Talvez você está passando por uma grande luta no teu trabalho. Talvez ir ao trabalho para você hoje é algo pesado. Mas entenda que esse ainda é a sua fonte de renda. É daí que você tira o teu sustento. É uma porta que o Senhor te abriu. E que o Senhor espera que você não somente vá até lá para trocar tempo por dinheiro. O Senhor quer que você vá lá e leve a graça de Deus. Que você leve esse sentimento. Olha, há um sentimento. Se o seu casamento está ruim, há um sentimento de Deus que Ele quer interferir no teu casamento. Se a sua vida está sem propósito, você não sabe por que você acorda todos os dias. O Senhor, Ele quer mudar essa realidade na tua vida. Mas você vive tão desapercebido e distraído que você acorda pela manhã, você já vai murmurando para o trabalho. E Deus, Ele quer usar a sua vida, mas Ele não tem oportunidade de fazê-lo. É algo que eu tenho dito muito também. A gente precisa de mais contentamento e menos murmuração. A gente precisa confiar mais em Deus. Entender que a nossa vida, ela não é para ser somente vivida, mas é para ser valorizada. Como que você tem atribuído valor à sua vida? Com que ações, com que atitudes? O que você tem dito? Senhor, valeu a pena o sacrifício na cruz do Calvário. Daqui a alguns minutos nós iremos celebrar Santa Ceia. Santa Ceia é fazer memória de que Cristo veio até essa terra, morreu, derramou o teu sangue na cruz do Calvário, e que vai voltar para buscar essa igreja. A Santa Ceia diz, não é só aqui. A Santa Ceia diz, há uma eternidade. Mas essa eternidade não é só para mim, para você. Há muitas pessoas ainda que não têm consciência disso. A gente vem para essa igreja, a gente olha para cada banco vazio, e cada banco vazio aqui é um desafio. Cada cadeira que ainda não está ocupada é alguém que ainda está lá fora e que não tem consciência que há um sentimento de Deus chamado graça que quer mudar a vida dele. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para fazer essa pessoa sair da onde ela está e sentar aqui nesses bancos. E começar também a fazer a diferença por onde eles forem. A graça nos diz, querido,
que a salvação eterna e o sustento diário vem das mãos de Deus. Eu não me preocupo nem com a eternidade, porque eu sei que o Senhor já preparou para mim. E eu não me preocupo também com o sustento diário, porque eu sei que essa bênção sai das mesmas mãos. A mesma mão que me dá a vida eterna é a mesma mão que me dá o sustento diário. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é compreensão que a minha vida, que a sua vida está na mão de Deus. Amém. Feche os teus olhos. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque ao olhar para a tua palavra, vemos que nós somos alvo da tua graça. Que a tua graça não faz acepção de pessoas, Senhor. Que a tua graça, ó Deus, quer alcançar a todos aqueles que respondem a essa graça. Não queremos, Senhor, que a tua graça seja somente um sentimento perdido, ó Pai, mas que nós possamos responder à tua graça. Que nós possamos a cada dia abrir o nosso coração e dizer: Senhor, invada a minha vida. Faça-me, Senhor, ser melhor a cada dia. Que na minha casa tenha paz, tenha prosperidade, tenha generosidade, tenha fidelidade. E leva-me, Senhor, a cada dia a ser aquela pessoa que está no teu coração e não aquela que eu quero ser. Ser conosco, Pai. Amém.